Olá, alunos dos 8º anos, vamos para mais uma quinzena de aula, semana de 16/11 a 30/11 de 2020, hoje iniciando o capítulo 8 da apostila do 4º bimestre, então acompanhe a leitura comigo na página 14. O tema é Num clique, a multiplicidade de olhares. Neste capítulo, você vai entrar em contato com a linguagem da fotografia. Conhecerá um pouco da sua história, bem como a evolução dos instrumentos utilizados para fotografar, além de apreciar trabalhos de alguns artistas. A ideia é analisar a imagem fotográfica como arte, que pode significar a mistura entre o inédito e o convencional. Para compreender essa arte, o fotógrafo Henri Cartier-Bresson será estudado. A intenção do capítulo é instigar o olhar para as diferentes possibilidades que essa linguagem proporciona, levando a perceber a fotografia como resultado de um trabalho de pesquisa e do percurso criativo do artista, que se utiliza de diferentes procedimentos para efetivá-la e não somente como um registro da realidade. Na sequência, vocês têm um espaço de diálogo. Vocês sabem que a gente não realiza essa atividade, né? Porque seria mais aí um trabalho de observação e diálogo em sala de aula, tá bom? Então, agora vamos para a próxima página. Aqui, a página 15, onde vocês encontrarão os objetivos deste capítulo, que são conhecer a fotografia, estudar sobre os elementos da linguagem fotográfica, compreender a fotografia na dança. E aí vocês têm para ser realizada, né, uma pesquisa. Procurem em sua casa ou na casa de um familiar registros fotográficos de gerações passadas, de seus avós, pais ou outros parentes e, né, apresente essas fotos para nós através do grupo de WhatsApp. Aí fala em sala de aula, mas a gente faz uma adaptação, né? Então, quem tiver a possibilidade, tá, de procurar essa foto, às vezes tem em casa mesmo, às vezes sempre frequenta a casa dos avós e tem até essa foto em algum quadro na parede, né? Então, tire uma foto e compartilhe conosco nos grupos de WhatsApp, para que todos possam, né, ver como a fotografia evoluiu, né? Como ela se modificou. Então, quem tiver a possibilidade de estar fazendo, por favor, nos envie aí no grupo de WhatsApp. Seguindo a leitura, a intenção da fotografia e os primeiros registros na história. Foi pelas mãos do francês Joseph Niepce que em 1826 surgiu a fotografia, ao unir dois fenômenos, um físico e um químico. Mesmo sem esse objetivo, ele teve como resultado a fotografia. O fenômeno físico se refere à câmara escura, recurso descoberto por Aristóteles no século IV a.C. e que já foi utilizado, inclusive, pelo artista Leonardo da Vinci. Aí vocês têm duas imagens, né? A primeira, essa daqui, ó. Essa é a fotografia mais antiga já preservada e é do artista Joseph Niepce, tá? Entre aí 1826 e 1827. E ao lado vocês têm uma de Louis Daguerre, né? Boulevard du Temple, em Paris, 1838. Pouco mais de 10 anos após as primeiras descobertas de Niepce, Daguerre conseguiu fixar de modo definitivo as imagens captadas na câmara escura. Então, é como se ele tivesse aprimorado, né, o início aí de Joseph Niepce. Agora vamos ler um trechinho que conta a história dessa fotografia, né? Niepce utilizou uma placa de estanho coberta com betume e produziu uma câmara que exigia cerca de 8 horas de exposição à luz solar, invenção que batizou de heliografia. Morreu em 1839 antes de vê-la aclamada. Quem levou à fama durante muito tempo foi seu sócio Louis-Jacques Mandé Daguerre, que, em 1835, substituiu a placa de estanho por uma de cobre coberta com prata polida. Ele denominou sua máquina de daguerreótipo e o processo de daguerreotipia, para ter certeza de que a humanidade não o esqueceria, como havia esquecido com Niepce.
Então, é um trecho aí de Valéria Alencar, que fala sobre fotografia, como a técnica foi inventada. Página 16. Curiosidade. Hercule Florence foi um inventor, naturalista e desenhista francês radicado no Brasil, que também teve sucesso ao utilizar a luz para capturar imagens. Há registros de que ele, além de ter inventado a fotografia em solo brasileiro em 1833, alguns anos antes de Daguerre, também cunhou o termo fotografia. Porém, como a França era então o centro do mundo ocidental, Niepce e Daguerre é que acabaram consagrados. Ao saber que o daguerreótipo foi declarado domínio público pelo governo francês, o que viria a popularizar a fotografia, Florence declarou o seguinte: a fotografia é a maravilha do século. Eu também já havia estabelecido os fundamentos, previsto esta arte em sua plenitude. Realizei-a antes do processo de Daguerre, mas trabalhei no exílio. Imprimi por meio do sol 7 anos antes de se falar em fotografia. Já tinha lhe dado esse nome, entretanto, a Daguerre todas as honras. Da câmara escura ao celular. O que é necessário para tirar uma fotografia? Será que só uma câmera basta? Para ter em mãos uma foto, é imprescindível o uso de alguns procedimentos, técnicas e instrumentos que foram se modificando em cada época. O princípio da câmara escura é o mesmo da câmera fotográfica. Nesse sentido, com o surgimento e aperfeiçoamento do uso de lentes e diminuição de tamanho, chegamos à câmera no celular. A fotografia, como expressão da arte, possibilita uma infinidade de leituras e interpretações, com base na união de elementos próprios da linguagem fotográfica, de elementos da linguagem visual e do processo criativo do fotógrafo artista. Agora vocês têm aqui 2 imagens que mostram as etapas da fotografia. A primeira, as câmaras escuras, e da atualidade, o smartphone com múltiplas funções. Na sequência, vocês têm uma pesquisa que não é para ser realizada. Página 17. Os elementos da linguagem fotográfica. Certamente você já deve ter ouvido a expressão "esta foto ficou fora de foco". O que isso quer dizer? Isso significa que, nesse caso, o resultado da foto parece com uma pintura borrada ou que as imagens aparecem distorcidas. Por isso, o foco é um elemento bastante importante na linguagem fotográfica, pois ele se refere à nitidez da imagem. Assim como o foco, existem outros elementos importantes, os quais observaremos a seguir. Primeiro, plano. Plano é o enquadramento, resultado da distância entre a câmera e o objeto a ser fotografado. Os planos variam e, em geral, são definidos pelo equilíbrio dos elementos que compõem o quadro. Aí vocês têm os diferentes planos: grande plano geral, plano detalhe, tá? E primeiro plano. Então, são as diferenças, os tipos de planos. E aí vocês conseguem observar essas diferenças. Página 18, 2. Foco. Diz respeito à nitidez. Pode estar relacionado com o diferencial, quando conseguimos diferenciar um elemento da fotografia em relação aos demais, selecionando-o como ponto de maior nitidez dentro do quadro. Com o desfoque, que é a falta de foco nos elementos principais, e com a profundidade de campo, que é a diferença entre os pontos próximos e distantes presentes num foco aceito como nítido na fotografia. A profundidade de campo varia com a abertura da lente e com a distância entre a câmera e o objeto. E aí vocês têm aqui, a imagem. No foco diferencial, um elemento se destaca enquanto os demais ficam fora de foco. 3. Movimento. Geralmente, o movimento se dá pelo uso de efeitos técnicos e está relacionado ao tempo de exposição do objeto fotografado. O desfoque é utilizado, às vezes, para transmitir a ideia de movimento, como nessa imagem aqui. 4. Forma. Relaciona-se à organização dos objetos no espaço.
As linhas diagonais conferem movimento e forma a imagem. E a disposição dos elementos revela a harmonia da composição nessa fotografia de São Francisco nos Estados Unidos. 5. Ângulo. É criado pela posição da câmera. Então, vamos ver aqui essas imagens que representam ângulos. Ângulos elevados ajudam a dar um caráter mais humano à cena. Ângulos no mesmo plano do objeto são muito utilizados em fotografias de crianças. Ângulos baixos ajudam a conferir força e poder ao objeto fotografado. Na página 19, 6. Cor. Refere-se a cada matiz observado na imagem fotográfica. As cores podem estabelecer relações com as emoções e as sensações. 7. Textura. É o resultado visual que sugere a impressão de substância e tato, como nessa foto aqui, ó. A textura das raízes da árvore fornece contraste em relação à superfície da água. 8. Equilíbrio. Interação contrabalançada dos componentes visuais. 9. Distorções. Efeitos provocados por reações químicas ou ópticas. O tempo de exposição à luz pode criar distorções nas imagens. 10. Perspectiva. Ilusão tridimensional que provoca a sensação de profundidade. 11. Composição. É como os elementos estão dispostos na fotografia. A composição e o equilíbrio dado pela perspectiva atraem o olhar do observador. Iluminação. Diz respeito à relação entre luz e sombra. Luzes e sombras são elementos fundamentais na fotografia. Com isso, vocês conferem elementos que garantem uma boa fotografia, né? Que vire, assim, uma arte. Nas páginas 20, 21 e 22, vocês encontram atividades que não irão realizar, tá bom? A professora Aline e eu selecionamos apenas as atividades que seriam possíveis ser realizadas em casa, tá bom? Essas, então, nós não estamos pedindo para ser feita. Agora, na página 23, vocês, né, acompanhem a leitura comigo. Vamos conhecer o francês Henri Cartier-Bresson. O francês Henri Cartier-Bresson, 1908-2004, é um dos fotógrafos mais importantes do século XX, que desbravou a área da fotojornalismo e a fotografia artística. Quando era criança, ganhou de presente uma máquina fotográfica, que o inspirou a desenvolver sua arte. Mas antes de se tornar fotógrafo, Bresson foi pintor. O artista estudou com mestres surrealistas e cubistas. Depois da Segunda Guerra Mundial, passou a se destacar como fotógrafo e criou a agência Magnum, que ficou bastante conhecida. No material de apoio, há outros fotógrafos que, assim como Bresson, exploraram a linguagem fotográfica a partir de um olhar artístico sobre a realidade. Continuando aí na página 23, vocês têm o fotógrafo, né? Uma fotografia dele, para que vocês o conheçam. E abaixo, o registro da cidade da França, né? Em uma cidade aí da França, feita por ele. No material de apoio, nas páginas 1, 3 e 5, vocês conhecem outros fotógrafos que se destacaram nessa arte. Agora, na página 24, um pouquinho de Brasil. A fotografia em O Grande Circo Místico. A fotografia não é apenas o registro de imagens reais daquilo que o nosso olho percebe, mas também o registro daquilo que o artista deseja representar. Um exemplo disso é o trabalho de Tom Lisboa, que realizou mais de 3.000 fotos da remontagem do espetáculo O Grande Circo Místico, em 2002, da Companhia de Dança do Balé Teatro Guaíra. O artista capturou alguns movimentos dos dançarinos e fez mais de um registro da mesma cena, de diferentes ângulos e enquadramentos, explorando dessa forma as cores do figurino, o cenário, o contraste de luz. Desse modo, ele possibilitou ao espectador
ampliar o olhar sobre o movimento, sobre a dança, sobre a fotografia e sobre a arte. E aí vocês têm uma imagem, né? A obra O Grande Circo Místico reuniu balé, ópera, circo, teatro, música e poesia. E aqui fala um pouquinho sobre ele, vamos conhecer. O Grande Circo Místico é uma obra de autoria dos músicos Edu Lobo e Chico Buarque, baseada num poema de Jorge de Lima. Originalmente apresentada em 1983 para o Balé Teatro Guaíra, de Curitiba, Paraná, ela combina música, balé, teatro, poesia e circo, além de apresentar figurino e cenário específicos. A obra conta a história do amor entre um aristocrata e uma acrobata, que tem como resultado a criação do grande circo Knipps, na Áustria. E aí vocês têm também outra imagem, né? Registro do espetáculo O Grande Circo Místico, fotografado por Tom Lisboa em 2002, tá bom? Na sequência aí das páginas, página 25 e página 26, né? Vocês têm atividade O que aprendi. Vocês também não estarão realizando essas atividades. E com isso, nós encerramos a apostila do quarto bimestre, tá bom? É muito importante que vocês assistam esse vídeo, acompanhem a leitura, as explicações, mas também é importante que assistam ao próximo vídeo que eu vou postar, tá bom? Então, essa quinzena é composta de 2 vídeos, assistam esse e o outro vídeo é uma atividade complementar, então assistam para saber como realizarem a atividade, tá bom? Então, por essas 2 semanas é só. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.